Mas antes, gente, para tratarmos de liberdade religiosa, nós precisamos entender qual é o objeto da liberdade religiosa. Ao fim e ao cabo, a liberdade religiosa está protegendo o quê? É muito comum a gente dizer assim, protege o exercício da crença. De certa forma é verdade. Mas se protege o exercício da crença, implica dizer que protege o fenômeno religioso. E o fenômeno religioso acontece a partir do quê? A partir da religião. Então nós precisamos, enquanto juristas, entendermos o que é religião. Para que nós possamos entender o âmbito de proteção da liberdade religiosa, nós precisamos saber o que é religião. Se eu não sei o que é religião, ao fim e ao cabo eu não sei o que a liberdade religiosa protege. E sob o ponto de vista jurídico. Porque sob o ponto de vista sociológico, teológico, antropológico, filosófico, pode ter muita discussão e deve ter muita discussão. É para isso que as ciências existem, para que as coisas sejam discutidas, analisadas. Mas no direito, a ideia aqui é do direito. No direito, o que é religião? E como o objeto do direito também é a ciência, evidentemente que não existe um conceito. Religião é isso. Existem teorias, existem posições de o que é religião para o mundo do direito. Mas existe uma posição majoritária. E é sobre a posição majoritária que eu quero tratar rapidamente, até porque nós não temos tempo de entrar nas diversas correntes que existem. Eu trago 3 ali: conceito substancial objetivo, conceito funcional subjetivo, conceito tipológico. Eu vou fixar ali no conceito substancial objetivo, que é o conceito majoritário no Brasil. O Supremo Tribunal Federal já demonstrou várias vezes que o STF escolhe este conceito. Suprema Corte dos Estados Unidos, Suprema Corte italiana, Tribunal Constitucional alemão, Suprema Corte da Espanha, Suprema Corte de Portugal. Então, a maioria dos tribunais constitucionais escolhem esse conceito para explicar o que é religião. Opa, aqui já foi para outro assunto. Então, religião, para este conceito, pessoal, é a soma de 3 elementos. Para que um grupo de pessoas seja reconhecido como religioso, e uma vez reconhecido como religioso, seja protegido pela garantia constitucional da liberdade religiosa, este grupo de pessoas tem que ter ali divindade, moralidade e culto. E eu vou explicar para o direito o que é isso. Divindade é uma relação com algo transcendental, com algo fora de si, com algo espiritual. Pode ser uma, pode ser várias. Isso é divindade para o direito. Então deve existir uma divindade, ou divindades. Deve existir algo que está fora de nós. Bom, deve existir culto. E culto não é o culto dos evangélicos, não é a missa dos católicos, não é aquela reunião. Não. Culto é o ato de adorar a divindade para o direito. O que é culto? Adoração à divindade. Pode ser coletivo, pode ser individual. Por exemplo, os muçulmanos adoram a Alá 5 vezes por dia. Quando eles se ajoelham, né, se prostam, virados a Meca. São 5 cultos diários. E moralidade. O que é moralidade? Moralidade são os valores morais daquela religião, que a partir desses valores morais o religioso sabe quem é a sua divindade, como ele adora a divindade e presta culto a ela. Por exemplo, digamos aqui que nós estamos aqui, nós adoramos o Deus Pan. Como é que a gente sabe quem é o Deus Pan? Nós precisamos ter uma tradição oral escrita que nos diga que existe um Deus Pan. Bom, eu sei que existe o Deus Pan, porque está escrito lá no meu livro sagrado,
ou porque isso passou de pai para filho e chegou até mim. Como eu adoro, como eu me relaciono com o Deus Pan, como é que eu presto culto, o que eu tenho que fazer para agradar o Deus Pan? Onde é que está isso? Está no livro sagrado, ou na tradição oral. Então, esse livro sagrado, ou livros sagrados, ele é nuclear para a religião. Uma religião precisa ter um livro sagrado ou uma tradição oral que passe de geração em geração e que chegue até mim para que eu possa, então, aprender sobre essa religião, sobre o Deus Pan, sobre como eu adoro e tal. Tem esses 3 elementos, estamos diante de uma religião. Vou dar um exemplo de um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na década de 60, a Suprema Corte Americana, entendeu que esse conceito era um conceito muito fechado e podia ter alguma religião que não tivesse uma adoração à divindade. E aí, não é religião? Então, eles se inclinaram por esse conceito funcional subjetivo e disseram o seguinte: religião, pergunte aos religiosos. Você é religioso, doutor Aristeu? Ele vai dizer, sou. Então, pronto, acabou. Ok. O que aconteceu? Aconteceu que o ser humano ele é criativo. Numa cidadezinha, no estado de Nova York, o pessoal teve uma ideia. Surgiu uma pseudo-religião, do ponto de vista jurídico, em que o nome é Universal Life Church, existe até hoje, vocês podem entrar no Google, Universal Life Church, em que, para você ser uma igreja, você precisava enviar uma carta para eles, com $10, e eles te entregavam um PhD em divindade, um diploma, doutor em divindade. E você era igreja você mesmo. 90% da população dessa cidade buscou esse diploma e depois disso entraram com pedido de imunidade tributária. Nos Estados Unidos tem. Não tem. Tinha imunidade tributária, o que aconteceu? Deram imunidade tributária, e o que aconteceu com o município, gente? Quebrou. Perdeu 90% das suas receitas. O município entrou na justiça, perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau, chegou na Suprema Corte Americana, e a Suprema Corte Americana disse, olha, realmente esse conceito aqui não vai dar muito certo. Né? Não vai dar muito certo. Por quê? Porque analisando por este conceito, não estão os 3 elementos da religião. Isso é uma farsa. Não estão os 3 elementos da religião. E aí a Suprema Corte revogou o próprio leading case e voltou para essa ideia de divindade, moralidade e culto. Dei aqui apenas um exemplo de como é importante nós entendermos o que é religião, e quando a gente tratar o conceito de liberdade religiosa, vocês vão entender mais ainda.